Olá, bem-vindos à Maldição de Cassandra, mais um episódio. Pronto. Então é o seguinte, como eu pertenço à categoria de pessoas para quem ler é absolutamente vital e fundamental, estou a ler um livro muito interessante que se chama Hotel Vermelho. O autor chama-se Alan Phillips e é a história inédita da guerra de desinformação de Stalin. A desinformação, as fake news, essa cena toda, não são propriamente uma prática recorrente moderna ou de última hora. Júlio César era aquele imperador absolutamente extraordinário, era perito nesse campo. E mesmo com todo o sistema de espionagem, de mega informação e contra-informação que tinha, isso não o evitou de ser assassinado nos idos de março, esfaqueadinho, como todos nós sabemos, incluindo até tu, Brutos. Pronto. É assim. E este livro, que de facto é interessantíssimo, como acontece muitas vezes relativamente a livros, nós temos a matriz e depois começamos a pesquisar e a informar. O que é que me deu? Para já, em primeiro lugar, a constatação de que o nível de comunicação hoje em dia, abundantemente veiculado pela comunicação social em geral, o nível da comunicação é paupérrimo, é péssimo, é pequenino, é baixo. Se vocês prestarem atenção, Trump diz em particular 4 palavras: good, bad, amazing e great. E depois chama as jornalistas de estúpidas ou de porcas. O porco. Pig. Good, bad, great e amazing. São as 4 palavras. It's good. É bom. Haver mortos é mau. Vai ser extraordinário. Vai ser top. Great. Depois há, evidentemente, atores que eu não percebo um ó daquilo que dizem, como é o caso do Xi Jinping ou do Pim Pam Pum da Coreia do Norte, mas já lá vamos. E o que é que perante esta, lembrei-me de como ele comunica, e o Maduro também, agora que está tão na ordem do dia, Trump versus Maduro, os discursos do Maduro são miseráveis, são maus. Aquilo não estimula ninguém, não incentiva ninguém. Coitados, estão lá porque têm que estar, naquelas mega manifestações. Então fui. E mais outra coisa, que o nível de tédio, porque a comunicação é pobre, a que se chega, têm sido os debates entre os candidatos, os principais candidatos à presidência da República de Portugal, em que de facto ou são absolutamente enfadonhos, e o único candidato que não é enfadonho é o Coiso, porque é de uma javardice e uma falta de educação. De facto, enfadonho não quer dizer, até chega a ser enfadonho também, porque como não tem ideia nenhuma e repete até à náusea imigrantes, corrupção e contra Angola. São os 3 temas. Dali não há mais nenhum. Não há mais nenhum. E quando durante 15 minutos
se ouve incessantemente repetir as mesmas coisas porque ele não tem uma ideia que seja, já me aconteceu bocejar durante um dos debates em que ele estava, em que ele era uma das partes. Então, mas o que é que eu resolvi fazer? Fui ver a comunicação de discursos de Churchill. Um domínio das ideias, da linguagem, aquele homem era um motivador. Depois de um discurso dele, aquela população atirava-se à fogueira por ele. Um sentido de Estado absolutamente extraordinário. Fui também ver discursos de Amílcar Cabral. Exatamente a mesma coisa. Extraordinários, motivadores, comoventes, eloquente. Fui também ver, isso agora já português, o primeiro debate entre Mário Soares e Álvaro Cunhal, onde Cunhal repetia aquela famosa expressão, olhe que não, dois senhores a debaterem ideias porque as tinham. Extraordinários, em espectros opostos, um respeito, uma intensidade. E depois vi a frase do Malcolm X, que não é de todo sequer uma personalidade histórica que esteja no meu altar, por variedíssimas razões. Luther King, sim, eu idolatro literalmente a memória de Luther King e o exemplo de Luther King, mas o Malcolm X de facto disse que se não estás prevenido perante a comunicação social, amarás o opressor e odiarás o oprimido. E toda esta amálgama de coisas. Também vi um discurso do Pim Pam Pum da Coreia, que eu há bocado disse, já falo nisso, não entendi um O, naturalmente, mas aqueles discursos são, de certeza absoluta, enfadonhos, longos, e se alguém adormecer, ou tiver vontade de ir à casa de banho, ou seja, o que for, e se levantar, só por adormecer ou por se levantar, será naturalmente executado. Portanto, as pessoas estão aterradas com medo, portanto, aqueles homens devem ir todos ou de fralda ou de algália, com estimulantes para não adormecerem, as fraldas para não terem que se levantar a meio. Aqueles discursos devem ser muito chatos, muito pouco eloquentes, até porque o tom de voz do homem é sempre igual. E quando se comunica, isto tem que ficar muito claro, a responsabilidade da compreensão da mensagem não está no receptor, está do lado do emissor. É por isso que eu às vezes condeno muito a academia por falar numa linguagem muito hermética. E é por isso que eu falo numa linguagem tão coloquial, tão despretensiosa, porque muitas das ideias e das reflexões que eu aqui trago, já as debati na academia, já as li em termos académicos, mas depois é saber descodificar. Caramba, nem toda a gente tem que gostar da academia ou tem que andar por lá, até porque a linguagem é um bocado chata, se querem que vos diga com franqueza. Neste mundo, hoje em dia, onde não se lê e onde as pessoas não estão preparadas para ler mais do que 2 parágrafos, a comunicação é toda feita em termos de estímulos primários e visuais. É mais fácil, não é? Eu, quando era criança, lia livros aos quadradinhos, banda desenhada, livros aos quadradinhos, como nós dizíamos,
para desenjoar de livros sem bonecos, porque todos líamos livros sem bonecos. Era normal. Também não havia mais nada. Os TikToks, as mensagens rápidas, sempre com imagem, sempre com música, frases simplificadíssimas e ideias complicadas, duras, complicadas não por serem muito sofisticadas ou muito requintadas intelectualmente, perigosas porque são maléficas. E é isso que faz que as pessoas hoje em dia, mais do que nunca, amem os opressores e odeiem os oprimidos. Pobres odeiam os que ainda são mais pobres. E isto é uma coisa absolutamente destruidora da solidariedade que devia entrelaçar todo o tecido social. Eu aqui há uns tempos fiz um episódio, refleti sobre uma frase da Albanese que diz que solidariedade é a declinação política do amor. Quando através da comunicação e da forma de comunicar, que depois passa também para a comunicação social, esta solidariedade, esta declinação política do amor é totalmente deitada abaixo, de forma que as pessoas amam o opressor e odeiam o oprimido, isto é absolutamente desagregador de qualquer civilização. Mais do que nunca, #resist é urgente. Posto isto, se gostam da maldição de Cassandra, please, 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 continuem a visualizar, a partilhar, a pôr likes, a fazer comentários, a dar-me temas, a desafiar-me, a discutir, a debater. Please. Vamos continuar a crescer? É breve.